Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Hoje nós vamos falar sobre física. Eu sou a professora Márcia Saturnino. O nosso conteúdo hoje é Leis de Newton. Primeiro ano, está no PET 2, semanas 5 e 6. Hoje nós vamos, na aula, compreender a primeira lei de Newton, compreender o conceito de inércia, compreender a segunda lei de Newton, compreender que uma força resultante atuando num corpo produz sobre ele uma aceleração, compreender a terceira lei de Newton e saber que para toda força existe uma força de reação que atua em corpos diferentes. Então vamos lá. Nós vamos iniciar falando do Newton. Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton, ele nasceu em 1643, morreu em 1727. Ele foi um cientista, filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês. Seu trabalho sobre a formulação das três leis do movimento é considerado uma das maiores obras científicas já publicadas. Deixou importantes contribuições, principalmente na física e na matemática. E aí nós vamos falar agora um pouco sobre as leis de Newton. O que são as leis de Newton, que elas descrevem e qual que é a aplicação delas no nosso dia a dia. As leis de Newton descrevem como um conjunto de forças altera o movimento de um corpo. Quando uma força atua sobre um objeto, pode provocar nele uma aceleração, alterando sua velocidade. A força é uma grandeza vetorial, ela possui módulo, direção e sentido. E a unidade de medida da força no sistema internacional é newtons. Então, olha só, as leis de Newton elas vão mostrar para a gente como que a força atua num corpo e modifica o movimento dele. E lembrando que a força ela é uma grandeza física que ela possui módulo, direção e sentido. É um vetor, a gente diz grandeza vetorial quando tem essas três informações. Módulo é a intensidade, é um valor, é um número. Direção e sentido vai mostrar para a gente a orientação dessa força, para que direção ela está. Direção pode ser, normalmente, vertical ou horizontal, e o sentido vai indicar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá ok? E aí nós vamos falar o seguinte, para a gente entender as leis de Newton e falar sobre o movimento, a gente precisa inicialmente falar sobre as condições de equilíbrio de um corpo. As condições de equilíbrio de um corpo, vou colocar minha canetinha aqui para acompanhar com vocês. Um corpo ele pode estar em equilíbrio em duas condições. Em repouso, ou seja, a velocidade dele é zero, ou em movimento retilíneo uniforme, que a gente viu nas aulas passadas, MRU. No MRU, a velocidade é constante, ou seja, a aceleração é zero, ele não tem aceleração. Nessas duas situações, o somatório das forças é zero. Então, todas as forças que atuam no corpo, quando eu faço a soma, que aí a gente chama de somatório, essa letrinha grega aqui, o somatório das forças, que vai ser uma força resultante, vai ser zero. Então, somei todas as forças que estão atuando nesse corpo, é zero. Então, olha só, observe que eu não estou dizendo que não tem força atuando no corpo. Eu estou dizendo que as forças que atuam nesse corpo, se eu fizer a soma de todas, vai dar zero. Isso aí é uma condição de equilíbrio, tá ok? Então, vamos lá. Coloquei aqui alguns exemplos que pode acontecer essa condição de equilíbrio. O repouso está aqui. O cachorrinho repousando aqui, né? Fiz uma gracinha aqui. Mas qualquer corpo que esteja com velocidade zero parado, ele está em repouso. Existem forças atuando? Sim, força da gravidade, a força normal que a superfície faz no corpo, mas o somatório das forças é zero. Outras situações em que não existe atrito, ou que o atrito é muito pequeno, como por exemplo na patinação, normalmente no gelo, então a pessoa desliza no gelo, não tem atrito, ela pode entrar em movimento retilíneo uniforme mais facilmente. Também lá no espaço, que não tem atrito, porque é vácuo. E também não tem ação da gravidade. É mais fácil o somatório das forças ali ser zero. E aí também pode acontecer no nosso dia a dia. Um veículo, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, mesmo que tenha atrito, porque tem também o motor do carro produzindo uma força. E aí o somatório dessas forças pode ser zero. E aí ele vai estar em movimento constante, desde que a velocidade dele também seja constante. Tá ok?
Então vamos lá, nós vamos ver agora a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton ela também é conhecida como inércia, lei da inércia. Ela diz que, na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento move-se em linha reta, com velocidade constante. Apesar de estar presente em nosso dia a dia, a lei da inércia não participa da maior parte dos movimentos que observamos. Então, se eu pedir para você, descreve para mim um movimento no seu dia a dia em que tem a lei de inércia. Parece simples, um corpo em repouso permanece em repouso. Um que está em movimento tende a manter o movimento. Parece simples, mas não é tão simples. Por quê? No nosso dia a dia, sempre tem atrito, tem a força da gravidade atuando sobre os corpos. Então, é muito difícil a gente ver um corpo que ele inicia um movimento e simplesmente continua esse movimento, indefinidamente. Mas a gente poderia pensar no espaço mesmo, se uma nave é jogada. Qualquer objeto que foi jogado no espaço, ele vai manter esse movimento constante, até que outra força atue sobre ele. Porque lá não tem atrito, lá a gravidade é menor, não existe. Então, no nosso dia a dia, essa lei não é tão intuitiva, tá? Vamos ver mais uns exemplos para frente aí. Então, vamos lá. Exemplos do fenômeno de inércia. O movimento das pessoas e objetos dentro de um ônibus, quando o veículo acelera ou freia. Então, a gente não vê esse corpo mantendo o movimento para sempre, mas a gente vê alguns momentos em que a inércia acontece. No momento que você está no veículo e ele acelera, ele sai do repouso, você sente um empurrãozinho para trás. Por quê? A sua tendência é permanecer o repouso onde você estava. Então, quando entra em movimento, o corpo tende a permanecer em repouso. E aí, quando você já está em movimento e o veículo freia, você tende a manter o movimento. Então, você é jogado para frente, né, no momento da freada, porque você tende a manter o movimento e o corpo está te colocando em repouso, está modificando sua velocidade. Então, nessas situações, a gente tem o exemplo de inércia. O outro exemplo é o uso do cinto de segurança nos automóveis. Esse impede que a pessoa continue em movimento em caso de colisão e não permite que ela seja jogada para fora do veículo, até mesmo em uma parada repentina. Então, o cinto de segurança ele é mesmo para segurar a sua integridade. Então, se no caso de uma colisão ou de uma freada brusca, a sua tendência é permanecer o movimento. Então, você vai tender a sair do veículo. Então, o cinto de segurança vai te segurar e não vai permitir que você continue em movimento. Ok. Um outro exemplo são os objetos lançados no espaço, como as sondas espaciais. São objetos com movimentos constantes, que viajam sem atrito pelo vácuo e sem a ação da gravidade na maior parte do tempo. Foi o que a gente comentou agora. Vamos falar agora da segunda lei de Newton, tá ok? A segunda lei de Newton, ela é uma lei que está ligada a uma fórmula matemática. Então, sempre que eu falar a segunda lei de Newton, a gente pensa nessa formulinha aqui, força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí, observe o seguinte, a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam nele e tem o mesmo sentido e a mesma direção dessa força. Então, sempre que uma força resultante atua sobre o corpo, naquele mesmo sentido e direção da força vai estar a aceleração do corpo. Então, vamos ver um exemplo rapidinho aqui. Duas crianças estão puxando um carrinho cheio de coisas, cheio de pedras. E aí, uma aplica uma força aqui inclinada, F1, e o outro puxa com uma cordinha, força F2. Essas duas forças têm componentes horizontais e verticais. Então, está aqui a componente horizontal, a componente vertical. Aqui, a componente horizontal e a componente vertical. Quais forças que vão interferir no movimento? O movimento está na horizontal ou na vertical? Ele está na horizontal, certo? Então, só as forças horizontais que me interessam para poder verificar qual é a aceleração desse corpo. Então, essas duas forças, essa que está aqui e essa, estão na direção do movimento. Então, o somatório dessas duas forças vai me dar a força resultante e também vai me indicar a direção, o sentido da aceleração. Então, aqui, os componentes das forças na direção do movimento alteram a velocidade do corpo. Se ele tem aceleração, a velocidade muda. E aí, vamos falar agora da terceira lei de Newton, lei de ação e reação. A toda ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O que
que isso quer dizer, né? Vamos entender melhor. Quer dizer o seguinte, sempre que uma força está atuando no corpo, eu vou ter uma força contrária em resposta, uma reação. E aí, essa força contrária, ela tem o mesmo valor, mesmo módulo, tem a mesma direção e o sentido é contrário. Então, se eu faço a força para lá, a reação vai ser sentido contrário, para cá. Vamos ver um exemplo aqui. Uma pessoa está empurrando a parede, está fazendo aqui uma flexão na parede. E aí ela empurra essa parede com uma força de 11 newtons. Qual o valor, a direção e o sentido da força de reação? Então, ela empurrou aqui a parede com uma força de 11 newtons. A parede vai fazer uma reação. Está aqui descrita a reação da parede, F2. Observe o seguinte, ela está na mesma direção, que é horizontal. Então, se eu traçar uma reta aqui, está na mesma direção. E o sentido dela é contrário. Uma está apontando para a sua direita e o outro para a esquerda. Qual o valor dessas forças? Ele me falou que F1 vale 11 newtons. Quanto vale F2? Como é um par de força, ação e reação, ele tem o mesmo valor, 11 newtons. Então, a força F1 possui uma força de reação F2 com o mesmo módulo, valor, mesma direção e sentido oposto. Observe que F1 atua na parede e F2 atua na pessoa. Então, o par de forças, ação e reação, eles não se anulam. Por quê? Porque cada um atua num corpo. Então, a pessoa empurra a parede e a parede empurra a pessoa. Uma força vai estar na parede, a outra força vai estar na pessoa. Tá? Então, o par de ação e reação, ele ocorre em corpos diferentes. Ok. Um outro exemplo aqui. Nas lutas de boxe ou MMA, as pessoas usam luvas. Por quê? As luvas utilizadas nessas lutas, boxe, tanto quanto no boxe quanto no MMA, elas amortecem o impacto dos golpes na cabeça e principalmente protegem as mãos dos lutadores. Então, a luva, ela não tem só a intenção de proteger o rosto da pessoa para não machucar. A intenção dela é maior para poder proteger a mão da pessoa. Tanto que essas pessoas que fazem esses esportes, elas sabem exatamente como fazer o movimento com a mão para não machucar o punho. Por quê? Porque a força, quando você aplica ali, você vai ter uma contrária que você vai receber na mão. Então, aplicou a força F1 na pessoa, o rosto da pessoa vai devolver uma força F2 contrária, que sua mão vai sentir. Então, o par de forças, ação e reação F1 e F2, atua em corpos diferentes. F1 vai atuar na pessoa que ele está recebendo esse golpe, e F2 vai atuar na mão da pessoa que deu o golpe. Ok? Se aplicarmos a mesma força em dois corpos com massas diferentes, o de maior massa sofrerá uma menor aceleração. Daí concluímos que o de maior massa resiste mais às variações da velocidade, logo tem maior inércia. Então, a gente fala sobre ter maior e menor inércia, isso relacionado à massa do corpo. Então, tá aqui um carrinho cheio de plantinhas. Aí uma pessoa retirou uma plantinha desse carrinho. Vai ser mais fácil ou mais difícil eu empurrar esse carrinho? Se diminuiu a massa, ele tem menor inércia. Então, vai ser mais fácil eu empurrar o carrinho. Agora, se ele tivesse uma massa maior, se eu, em vez de tirar o vaso, colocasse mais maior massa, eu teria mais dificuldade em colocar esse corpo em movimento. Por quê? Por que a gente fala inércia? Porque é a tendência dele. Se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Então, quando eu vou retirar esse corpo do repouso, eu tenho que ter uma força para poder fazer esse movimento, colocar ele em movimento. Vamos ver um outro exemplo rápido aqui. Kevin empurra um carrinho de compras de massa igual a 15 kg pelo supermercado, com aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Qual o módulo da força resultante que atua no carrinho? E aí eu sempre falo e vou repetir para vocês. Vai fazer um exercício de física? Anota os dados do enunciado, tá? Primeira coisa, a gente anota os dados do enunciado. Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, que a massa é 15 kg. Falou que ele tem uma aceleração, o carrinho tem uma aceleração.
de 3 metros por segundo. E ele perguntou para mim qual que é o módulo da força. Observe o seguinte, eu fiz a representação do carrinho, tá aqui a força do corpo, F, e tá aqui a aceleração. Observe que a força e a aceleração têm a mesma direção e sentido. Aqui, olha, eu representei os vetores força e o vetor aceleração. E tem uma setinha em cima dessas letrinhas. Por que que tem uma setinha em cima? Para indicar que é uma grandeza vetorial. Essa setinha em cima da letrinha só me indica que é uma grandeza vetorial. Ela não tem direção e sentido, ela só indica que é grandeza vetorial. A setinha de baixo, sim, é o vetor. Ok, então vamos fazer a conta rapidinho aqui e acompanhar essa continha. Força é massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton. A massa 15, a aceleração 3. 15 vezes 3, 45. Então, a força que Kevin está aplicando no carrinho é de 45 newtons. Ok. E aí, caso Kevin adicione produtos no carrinho e sua massa aumente para 25 kg, qual a força de aceleração do carrinho se ele for empurrado com a mesma força? Então, ele quer saber o seguinte, qual a aceleração do carrinho se ele agora tem uma força de 45 newtons? A força é a mesma e mudou a massa. Então, vamos anotar os dados. Massa, 25 kg, força, 45 newtons. Qual que é a aceleração? Então, vamos fazer a continha. Segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Então, força 45, massa 25. A aceleração eu quero saber. Aí eu troquei de lado, tá vendo? 25 vezes A veio para o lado de cá, ficou negativo. 45 foi para o outro lado, também ficou negativo. E aí eu pego isso tudo, multiplico por menos 1. Ficou todo mundo positivo de novo. 25 vezes A igual a 45. E aí o 25 está multiplicando, passo para lá dividindo. A igual a 45 dividido por 25, 1,8. Então, o valor da aceleração é 1,8 metros por segundo. Então, observe o seguinte. Coloquei aqui para a gente poder comparar. Inicialmente, a massa era 15, passou para 25, aumentou. Ele está aplicando a mesma força, então a aceleração diminuiu. De 3 metros por segundo ao quadrado, passou para 1,8. Ok. Tem uma questão do Enem, eu vou colocar ela rapidamente aqui para a gente discutir. O seguinte, ele levanta 3 bolinhas e solta nesse pêndulo, chama pêndulo de Newton. Ele quer saber quantas bolinhas vão levantar quando ocorrer essa colisão. Então, soltei 3 bolinhas, o que vai acontecer depois? Elas vão bater, 2 vão se afastar, vão bater, 2 vão para esse lado, 3 para o outro lado. Ou na hora da colisão, 2 vão levantar, 3 vão ficar, uma levanta, as 4 ficam, ou ficam 2 e 3 se levantam. Então, olha só, a quantidade de bolinha que eu jogar é a quantidade que vai levantar lá. Por quê? Lembrando força de ação e reação. Então, a força que foi aplicada ali vai ter uma reação. A mesma força que vai ser aplicada, ela vai ser transmitida para as bolinhas e vai reagir do outro lado. Então, se eu levantei 3 bolinhas, na hora que eu soltar e colidir, outras 3 bolinhas vão levantar do outro lado. Então, tá aqui o exemplo. Uma bolinha bate, a outra lá levanta. Ela vem, bate, a de cá levanta. É isso que acontece no pêndulo de Newton. Aí eu vou só falar rapidamente aqui os outros casos que você pode estudar com as leis de Newton, para aplicar as leis de Newton. No elevador, é interessante a gente ver como que as forças modificam o movimento. No plano inclinado, tensão na corda e o conjunto de blocos. Também a gente pode aplicar as leis de Newton. Tá? Você vai observar a força resultante, as componentes x e y e a aceleração do corpo. Então, ok. Hoje nós falamos sobre as leis de Newton, vimos as condições de equilíbrio de um corpo e falamos um pouco sobre aplicações. Agradeço sua participação, faça os exercícios do PET e tire suas dúvidas, tá ok? Obrigada!